Lição 11. Palavra e Vida. Revista da Escola Bíblica Dominical. Convenção Batista Brasileira Fluminense. E o tema desta semana é Jeremias. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu onde estarei quando isso aqui passar. Eu Deus o impossível. Quando a adversidade é o sofrimento. Abra sua Bíblia em Lamentações, no capítulo 3, versos de 1 a 26. Introdução. No dia 4 de agosto de 2020, o mundo foi surpreendido por uma grande explosão que abalou Beirute, capital do Líbano, deixando mais de uma centena de mortos, mais de 5.000 feridos e mais de 300.000 desabrigados. Apesar de o diretor-geral da alfândega e o gerente do porto alertarem repetidas vezes sobre o perigo de se manter o nitrato de amônio sem as medidas de segurança exigidas, o alerta foi ignorado. O motivo da explosão foi o mau armazenamento do nitrato de amônio, que é usado como fertilizante e na fabricação de explosivo. Comparando o que aconteceu com as cidades de Beirute e de Jerusalém, vemos que ambas foram avisadas do perigo, ambas ignoraram o alerta e ambas enfrentaram o sofrimento. Em Beirute, desobedeceram aos homens. Em Jerusalém, desobedeceram a Deus. O estudo de hoje vai tratar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3 do livro de Lamentações. Quanto à autoria, este livro não apresenta o nome do seu autor, mas tanto judeus como cristãos, desde tempos antigos, consideraram-no como escrito por Jeremias, não há muito tempo depois da queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. Há vários paralelos entre as profecias de Jeremias e o livro de Lamentações que deixaram isso evidente. 2 Crônicas 35, verso 25. O livro foi escrito em forma poética. Não se pode interpretar a poesia com as mesmas regras que interpretam os livros históricos, os evangelhos ou as cartas de Paulo. A forma poética usada é o acróstico, ou seja, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, em sua ordem, nos capítulos 1, 2 e 4. Já no capítulo 3, cada 3 versos começam com uma mesma letra. No capítulo 5 não é usado o acróstico, mas o estilo comum do poema hebraico. O livro está estruturado em 5 poemas, formando os 5 capítulos. Primeiro ponto: o sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam o final do cerco à cidade. Por muitos anos, o povo de Judá havia sido instado a se arrepender dos pecados, a mudar de vida, foi alertado da certeza da destruição que viria se a nação continuasse nos maus caminhos. Lamentações fala do cumprimento do juízo prometido por Deus. Praticamente toda a população de Judá foi arrasada pelos babilônicos. Somente os mais pobres foram deixados, espalhados por todas as cidades e regiões rurais para trabalhar, cultivando a terra. O templo foi destruído, o povo ficou sitiado, as jovens eram forçadas, a comida tornou-se tão escassa que as crianças desfaleciam nas ruas e corriam o risco de serem feitas alimentos pelas próprias mães. Muitos foram mortos e os corpos jogados pelas ruas. Queimaram e destruíram a cidade. Quando os babilônicos atacaram Judá, os seus vizinhos, que antes o encorajavam a se unir a eles para atacarem Babilônia, agora o abandonaram, e alguns até mesmo se uniram para saquear Jerusalém. O povo levado ao cativeiro se assenta a chorar e a dependurar as harpas. Tudo o que estava acontecendo era castigo de Deus. Não é de se admirar que este livro tenha um tom melancólico, de angústia,
de tristeza e de sofrimento. A razão desse sofrimento estava no pecado dos profetas e na iniquidade dos sacerdotes. Lamentações 4, verso 13. A atitude dos líderes religiosos propiciou uma profunda crise na fé e esperança do povo. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza, produzida pelo pecado. Uma das lições mais evidentes deste livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo, é misericordioso e amoroso. Ele é justo e fiel em todos os seus propósitos. Os poemas mostram Deus como a figura central do drama da história e não o homem. É a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e punido. Segundo ponto, Deus não nos permite escolher as consequências. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 3, vê-se que o sofrimento por que passava o povo era consequência das suas escolhas. Deus estava usando uma nação incrédula, a Babilônia, para punir o pecado. Essa nação é chamada de a vara do seu furor. Para mostrar o sofrimento do povo, o autor usa expressões como fez andar em trevas, no verso 2. Esmagou os meus ossos, no verso 4. Me cobriu de amargura e aflição, no verso 5. Cercou-me como um muro e prendeu-me com correntes, no verso 7. Porque Deus não muda, nele não há nem sombra nem variação. O que diz, ele cumpre. O profeta avisou, mas o povo não abandonou a idolatria. Deus requer fidelidade e não nos permite escolher as consequências. Os judeus acreditavam na cidade perene, porque Deus havia feito promessa da segurança e da indestrutibilidade da cidade de Jerusalém. Deus falhou? É claro que não. Toda vez no Antigo Testamento que Deus faz uma promessa ao seu povo, essa promessa está condicionada à obediência. Havendo obediência, a bênção. Havendo desobediência, a maldição. Vejamos o preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Suas orações não eram mais respondidas. No verso 8 diz assim: mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Em Isaías 59, no versos 1 e 2, declara: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Abandono. No verso 11 diz assim: me despedaçou e me abandonou. Não há sentimento mais desolador que se sentir abandonado, e ainda mais quando o motivo é a infidelidade. De um lado, o povo de Judá tinha a lembrança dos atos de Deus em buscar e salvar. Do outro lado, um futuro incerto, tenebroso, por causa da desobediência. Vergonha. No verso 14 diz: transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as suas canções o dia todo. A vergonha é um sentimento que corre quando a pessoa vê que seus valores são negados por um ato errado. Se eu passo a minha vida pregando integridade, verdade, e de repente faço algo que contraria a minha pregação, passo a sentir vergonha e ser motivo de escárnio. Falta de paz. No verso 17 diz: afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. A paz é uma experiência que só aquele que vive em comunhão com Deus pode explicar. Podemos comparar a falta de paz interior com a situação de tempo de guerra, quando reina a incerteza, falta de esperança. No verso 18 diz assim, a minha força já te esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Que tristeza, que desolação! O pessimismo tomou conta de muitos. O que o futuro reservava a um povo que experimentou grandes bênçãos de Deus, mas não conseguiu manter o padrão espiritual exigido por ele, esse é um dos preços do pecado.
falta de esperança. Terceiro ponto: mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado daquele que está sofrendo. A paixão de Cristo mais do que comprova essa verdade. No entanto, muitos sofrimentos acontecem por causa do pecado, como é o caso do nosso estudo. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Eu estou longe do Senhor? Tenho desprezado a sua palavra? Tenho vivido uma vida de pecado? Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. É preciso tomar uma decisão. O texto de Lamentações, no capítulo 3, verso 21 a 23, mostra isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O profeta declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora, diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Ele confia em que Deus terá ainda misericórdia do seu povo. O sofrimento do povo era consequência do seu pecado, pois se tratava de um castigo. Por isso, não havia do que se queixar. Havia sim o que ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado. Se não reconhecermos nossas transgressões, não seremos capazes de buscar em Deus suas misericórdias. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas. Para pensar e agir. A certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. O problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas. Que triste situação de um povo que poderia ter vitória. Colheu os resultados de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários. Mas ainda há tempo de voltar para o Senhor. Ainda há esperança. Deus te abençoe e bom estudo. Leituras diárias. Segunda, Lamentações 3, versículos de 1 a 7. Terça, Lamentações 3, versos de 8 a 11. Quarta, Lamentações 3, versos de 12 a 16. Quinta, Lamentações 3, versos de 17 a 26. Sexta, Lamentações 3, versos de 27 a 31. Sábado, Lamentações 3, versos de 32 a 36. Domingo, Lamentações 3, versos de 37 a 39.